Uma boa noite a todos, sobriedade e paz, só por hoje. Graças a Deus. Amados irmãos, quero me apresentar. Meu nome é José Egliberto de Souza. Me conhecem mais por Beto, né? Beto, Betinho ou Betão. Cada um chama de uma forma, né? Então fiquem à vontade. Se quiser chamar pelo nome completo ou somente por Beto, viu? Eu sou consagrado de aliança da comunidade, né? E sou casado há 8 anos com a Eliane, está ali. Sou filho da dona Margarida, que também está. E estou nessa caminhada aqui na comunidade já há 8 anos, né? E hoje venho falar para vocês um testemunho de vida, né? Não de mim, porque se eu fosse falar de mim para vocês, pouco vocês iriam crescer. Mas eu vim falar o que Deus fez em mim. Aí sim, se eu falar o que Deus fez em mim, aí vocês vão dizer, pode ser, a história é diferente, né? Com Cristo tudo é diferente, tudo é novo. Então, eu estava na reunião do conselho, o conselho me pediu para dar esse testemunho e me deu meia hora. Já tiraram minutos, mas eu não posso. Quem é que faz? Eu vou confiar, né? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque meia hora é pouco tempo, não para falar de mim. Se eu fosse falar de mim, eu falava rapidinho. Mas para falar o que Deus fez em mim, meia hora é pouco tempo. Por isso eu peço ao Espírito Santo que me ajude, né? Primeiro, o ponto alto de hoje foi naquela adoração. Naquela adoração foi tudo. Ali foi quando Deus me relembrou. Por que eu estou aqui? Para que Ele de fato possa continuar me curando. Essa nossa caminhada é assim. Então eu venho, né, de uma família migrante que veio do interior para cá, né, lá no começo do ano, final dos anos 60 ou 70 para 80, o pessoal do interior estava tudo vindo para a capital, né? Então eu sou dessa família. Eu me lembro da minha família no trem, né, vivendo no trem. Eu ainda criança me recordo. O Espírito Santo me faz recordar a gente nesse trem vindo de lá para cá. E veio eu, a minha mãe, meu pai, tinha uns irmãos meus que já estavam por aqui, outros ficaram lá. E de lá a gente parou ali na Parangaba, passou uns meses por uma casinha por ali, pela Rua Jandaia. Alguém conhece a Rua Jandaia? Na beirada da lagoa. De lá a gente foi para a entrada do Super Lagoa, passou mais uns mesinhos. E de lá a gente veio para os João 23, aqui na Rua Silveira Filho, lá nas casas do finado Chico Cigarreira, uma vilinha. Eu me recordo que ainda na minha infância, vizinha minha casa tinha um terreiro de macumba, né? Terreiro de macumba. E ali eu via coisas que não era interessante, né? Fui crescendo. Passei pouco tempo ali, 1 ano, acho, na Silveira Filho. E a gente foi ali para a rua Região Lopes, né? Que era as casas do finado, esqueci o nome dele. Umas casinhas de taipo, morando lá, umas casinhas de taipo lá, alugadas. Não tinha onde morar, gente. No interior não tinha nada, não tinha fogão, não tinha nada. Porque o tempo a pobreza era muito grande. E as casinhas de taipo não tinha porta. Era só um paninho, uma coisinha assim. E me lembro da minha primeira infância, né? Já naquela minha infância, a gente ia estudar lá naquela rua que tem do término na lagoa, que esqueci o nome da rua, não gosto dela. A gente ia por dentro desse terreno ali da Silveira Filho, que agora é uns prédios, a gente ia passando por dentro do campo do Cruzeiro, ia sair lá dessa ruazinha lá, que era Filho que termina na lagoa, que sai no sinal. Na rua Monte Claro, minha esposa, ei, é só de palma.
É uma mente brilhante, né? Você lembrou. Só que eu não conhecia desse tempo não, eu era criança. E lá, eu me lembro que a gente ia para essa escola lá, eu e meus colegas levamos uma primeira carreira lá. 7 anos, 8 anos, por aí. A gente já começou a conhecer violência. E de lá a gente não foi mais para essa escola. E eu parei de ir para a escola. Agora, ô Pedro, você diz, a sua família é tão ruim assim? Pessoal, naquele tempo era diferente. Naquele tempo era diferente. O papai de Nossa Senhora, como pedindo para eu ir. Então, naquele tempo, o meu celular não estava gravando nada. Me esqueci. Eu fui na primeira carreira, né, de lá, e fiquei assim, afastado da escola. Né? A minha mãe saía umas 3 horas da madrugada para trabalhar, 4 horas. O meu pai saía 3 horas. E eu ficava com um irmão meu, e o meu irmão ia embora, eu ficava só. E às vezes eu ia para casa da minha irmã, às vezes eu bolava para casa dos vizinhos. Então cresci assim. Ah, mas a sua mãe não tinha, pessoal. E nem era para ganhar salário. E a minha mãe vinha de lá, do final da Arico Macedo, 142, quem sabe onde é de Macedo? Lá ela foi do Sinaninha. De lá para trabalhar nessa casa aqui, onde é esse terreno, que é essa comunidade. E às vezes a mãe me trazia me buscar, porque depois que eu acordava, eu ia me buscar a Bob na hora do almoço, porque ela era a governanta dessa casa, do finado Ademar, trabalhou anos e anos para ele, né? Então o governante era o seguinte, era uma escrava. Se fosse fazer uma comida, ela vinha aqui e ela pegava a galinha, eu vi, ela matava a galinha, tratava a galinha, botava para cozinhar, cozinhava, lavava as comidas, fazia as comidas, fazia tudo. Isso aqui, onde vocês estão vendo, esse aqui eram os prédios embaixinho, onde é a capela do Santíssimo. Isso aqui era um viveiro de galinha, onde as galinhas montavam os viveiros. Às vezes eu vinha pegar uns ovinhos. Cresci aqui, esse terreno aqui é tudo aberto. Então eu cresci aqui nesse ambiente, né? E lá, quando eu estava com 12 anos de idade, né? Assim, porque eu vivia muito só, não tinha irmão da minha idade, né? Na adoração eu me recordei que eu era uma pessoa só. Quando a Adão falou que Deus tocava no coração dele, tinha pessoa que se sentia só. Talvez não seja uma solidão de hoje, mas na vida às vezes a gente sente a solidão. E a minha infância foi toda solitária. E eu buscava os meninos da rua um amparo. Então quando o menino me chamava, eu ia. Aí os meninos batiam no menino e eles me chamavam que eu era maior para apanhar por eles. Eu apanhei tanto que eu tive que aprender a me defender. Aí eu comecei a ficar uma pessoa violenta. Com 12 anos de idade eu provei da primeira droga, primeiro álcool, né? O Circo do Tiririca, lá no Pó de Lazer. Ele montou o primeiro circozinho, era só um paninho, eu ia para lá. Nesse dia eu bebi tanta cachaça e misturei com um comprimido, que era psicotrópico, que eu briguei até com o palhaço. 12 anos de idade. Dei a primeira decepção para o meu pai. Meu pai já era idoso e não entendeu aquilo. Graças a Deus ele me bateu, porque ele tinha muita força. Se ele tivesse batido, eu tinha morrido, uma pancada só. Né? E assim eu fui crescendo no meio dessa violência, aprendendo a ser mais violento. E fui passando de droga em droga, droga em droga, droga em droga, droga em droga, droga em droga. De lá a gente veio, eu vim morar nessa primeira casa dessas meninas que tem aqui. Essa menina aqui na comunidade aqui, essa menina aqui, eu morava nessa primeira casa número 140, 1296, casa 2. E aqui eu conheci uma turma que morava aqui, meus amigos, né, da época, que hoje não estão, a maioria morreu. Outros foram embora para longe, porque senão teria morrido, só foi eu. Então, meu pai morreu nessa casa, eu me lembro, ia fazer 13 anos ele morreu, nessa primeira casa aqui.
Eu estudava no Presidente Kennedy, já comecei a estudar com 12 anos, que teve uma mulher que teve misericórdia e me ensinou a ler, com 12 anos, fui para o Presidente Kennedy. E lá com 13 anos meu pai morreu, pronto, aí ficou mais difícil, porque aqui a violência era muito maior do que lá. E aqui as drogas já era outra. Então a escalada foi aumentando. Essa rua que era tão violenta na época, que as pessoas não passavam por aqui. Onde é a avenida aqui não existia avenida, esse sítio era fechado, que era chamado sítio, a rua do sítio. E quem era o Henrique Jorge tinha que vir pela Fernanda e Pávora, não passava aqui não. Se fosse o Henrique Jorge de jeito nenhum. E do João de Três, se viesse, eram muitos poucos, porque era uma briga. Daqui com lá e daqui com a 12. Por que eu estou dizendo isso? É a minha vida, gente. Então eu vivi nesse ambiente de violência e eu tinha que ser mais violento do que os violentos, porque senão eu já tinha morrido. E assim, levei facada, paulada, já briguei muito, eu era de gangue mesmo, porque a gente vai gostando. Tudo que a gente pratica, vai praticando, a pessoa você gosta. Você passa a gostar. O pecado ele é agradável. Mas ele começa, o pecado ele é apresentado como uma coisa boa. Você começa, está vendo? Comecei com a dorzinha lá, foi passando de uma, cheguei no crack. Mas já não era aqui. Aqui eu já estou pulando já uns 10 anos, uns 15 anos, porque o tempo é pouco. Agradeço a vocês pela escuta. Assim, poderia falar um pouco mais, né? Mas assim, é o que Deus quer, né? Então, já ali na rua Cuiabá, já no ano de 98, né? Cheguei na Cuiabá, aí disseram que tinha uma invasão ali por baixo. Você já me falar ali da faculdade do meu filho? Nas antenas. Antigamente era favela, era invasão, sem terra. Aí depois passamos para antena. Eu fui um dos primeiros invasores lá. E que botou casa, que instalou o barraco lá dentro, eu fui um dos primeiros. Hoje é um território que o professor pode passar. Mas antes de ser assim, eu lá iniciei uma caminhada degradante. Porque lá eu comecei a andar com homicida, com ladrão, com assassino, com pessoas que mexiam com questão de roubo de carro. Aí fui mexer com outros tipos de droga pesada. Então comecei a também usar, acabava o dinheiro, eu tinha que arranjar dinheiro. Aí os caras saíam, deixavam minhas coisinhas que a gente ia vender. Depois, o que aconteceu? Eu, profissional da barra de piscina, também fazia serviço de pedreiro, trabalhava todo dia, o dinheiro não dava. Aí eu mexia com as coisas dos traficantes, vendia, fazia avião, fazia de tudo ali dentro daquela favela. E o dinheiro não dava. Aí eu ia roubar. Então, eu não era o santinho da história, não. Eu estava no meio desses. A roda dos escarnecedores. Você já ouviu falar na Bíblia, não tem dizendo? Não vos aceiteis na roda dos escarnecedores. Mas vocês não se assustem não. Não vá pensando, é uma coisa tão distante, essa roda dos escarnecedores. É muito longe. Dos bandidos eu nunca vou chegar, os meus filhos nunca vão chegar. Se você é um jovem hoje, o que eu digo para você? Cuidado com as amizades. Quando começar com. Agora tem um presidente que fala que é questão de uma cervejinha. Não é. Droga, violência só leva à morte. Tudo começa aos poucos, né? Então, do lado dessa favela, quando chegou o crack, aí foi pior. Né, que a gente começou a misturar, né, esse crack com outra droga, que a gente usava era maconha. Era comprimido, era outro tipo de droga. E esse crack, ele é uma droga tão potente que tem pessoas
fica viciado e não tem cura. A adicção ela é uma doença crônica, progressiva e não tem cura. É igualmente comparado com uma doença como hoje tem aquela doença que o pessoal perde as pernas, né? Da diabetes, né? Você fica ouvindo falar em alguém ter reversão total da diabetes, Deus queira que logo esteja. Né? É uma doença crônica, progressiva e não tem cura, mas tem o quê? Tratamento. Por misericórdia de Deus, eu não devo como falar de todas as violências, de tudo. O tempo é pouco, também não interessa muito no momento. Interessa como Deus agiu na minha vida, né? Me dando tantos livramentos. No meio de tanta experiência ruim, hoje eu estou aqui com vocês, buscando a Deus. Mas precisou também, mesmo eu estando no meio dessa vida louca, eu sempre tive que olhar para Deus. Às vezes eu fazia uma coisa errada, mas pedindo a Deus que desse certo. Pedindo a tudo que eu ia fazer. Eu ia roubar, pedindo a Deus, meu Deus, me ajude a roubar esse copo. Quando eu estava com o roubo, meu Deus, faça que essa polícia passe longe de mim. Era desse jeito. E quando eu esqueci o nome de Deus, eu chamava Nossa Senhora. Falei de Nossa Senhora, quando a morte já estava chegando. Escapei da morte muitas vezes, gente. Eu levei uma facada tão grande, por causa do cara que deu uma tapa no meu rosto uma vez, e eu disse, eu vou te matar. Ele tinha 12 anos, quando ele deu essa tapa no meu rosto, e pegou o chininho aquele e jogou por cima do... Ele era grande. Quando eu peguei ali, que eu era grande, eu peguei ele, eu estava matando ele. E hoje ele é um bichão. Então eu estava matando ele com meio mundo a língua quase toda para fora, e eu esfolando ele na frente de todo mundo. Aí veio outro e deu uma facada pelas costas. A facada pegou aqui do meu lado, faltou 1 centímetro para entrar no coração. Derramou tanto sangue que ninguém acredita que ainda sobrou sangue em mim. Eu acho que a única gota que sobrou de sangue em mim não era minha, foi o sangue de Jesus que ficou para poder me preservar a minha vida. E passei por tudo isso. Passei por tudo isso. Quando eu já estava aqui numa declinação tão grande, tem pessoas aqui que conhecem a minha história, tem pessoas aqui que é dali, tem pessoas que é de lá. Aqui eu também tem gente de todo canto que conhece a minha história e sabe que o que eu falo é verdade. Mas eu não falo nada para mim. Que glória tem em mim? Que glória tem em mim de dizer que eu já fui um ladrão, eu já fui tudo isso? Eu não tenho glória nenhuma. Toda glória é Jesus. Chegou um limite que as polícias chegou lá em casa, civil, passei uma noite levando choque e tortura da polícia, né? Da polícia militar, e o outro dia foi a civil. Então chegou um momento que eles disseram, Betão, não tem jeito não, nós não temos mais o que fazer. Ou você toca no caminho, faz qualquer coisa, cara. Teve um que disse assim, mas pede a Deus, cara. Ele conselho que ele me deu. Pede a Deus, cara. E eu olhei, eu vi o olhar de Jesus, e a voz de Jesus na boca dele. Quando eu olhei para ele, eu senti a misericórdia quando ele falou para mim, pede a Deus, cara, para tu sair disso. Eu disse, não. Ele só não disse que não ia me matar, mas eu entendi, né? Eu entendi que ele ia me matar, porque ele não tinha mais solução. Eu era trabalho demais. E assim que ele saiu, chegou um rapaz e me disse assim, Betão, você tem vontade de sair dessa vida, não? Só que nesse momento eu estava na minha casa, a casa já não tinha mais porta, não tinha mais tranco, não tinha mais nada. Aquelas portinhas de 2 bandas, abertas, não tinha mais nada, eu vendi tudo, até o sapato da minha mãe eu vendi. Vendi o bujão, vendi o fogão, vendi tudo, era droga, tudo era droga. A minha vida era uma droga.
Aqui tem mais droga. Aí eu ia fazer os aviões, chegava junto comigo, com 2.000, e não dava R$1 para comer. Lá chegava policial, lá chegava enfermeiro, chegava gente bem, mas também era outros doentes igualmente a mim. E ali eu disse para aquele rapaz, eu disse, tenho vontade, ele disse, pois eu vou ver se eu consigo. E uma casa de recuperação que eu quero. No outro dia o rapaz chegou e disse que tinha conseguido uma casa para poder eu ficar. Né? E eu fui para essa casa de recuperação, chama-se Projeto Resgate, lá na Quirais. Cheguei lá, a casa de recuperação estava um buraco, e um sítio, estava toda deformada, estava igual a minha vida, toda deformada, toda cheia de lodo, porque cheguei no período do inverno lá, chove, vem água de todo canto, a água brota, os capim crescem, cheio de sapo, entendeu? Uma coisa horrenda. As árvores eram muito fechadas, mato, o muro tinha caído, uma árvore imensa derrubou o muro estava aberto, e lá para trás era uma rua cheia de vagabundo onde o muro abriu. E eu cheguei lá, eles me acolheram, não tinha como pagar, não tinha como pagar, eles me acolheram, graças a Deus. E eu olhando para a imagem de Nossa Senhora, o cara disse, Betão, você quer que eu arrume uma rede? Ele olhou para mim assim, e eu vi Jesus falando comigo, você quer se deitar? Não consegui mais nem falar. Porque quando eu entrei, que eu vi aquela imagem de Nossa Senhora, eu disse, minha mãezinha, me ajude, porque eu não quero sair daqui mais como eu entrei. Vocês podem dar uma salva de palmas para a gente? E eu não tinha mais força, eu não tinha mais nada, eu só queria era me libertar daquela vida. E eu me lembro que ele arrumou uma rede, e eu fiquei lá deitado, enquanto a pessoa que estava lá dando os dados, né, falando, com ele eu dormi. Quando acordei, ele falou, ei, você acorda aí? Se acorda. E o cara que me acolheu, o coordenador nem estava lá, ele me acolheu sem a permissão do coordenador. Quem foi que deu a permissão? Maria que decedeu. E ele disse, o coordenador chegou, ele deixou a família, foi embora, você levanta aí para o jantar. Vamos só rezar o texto aqui. Aí então eu vi a proteção de Nossa Senhora na minha vida. Aí ali a gente rezou o texto, a gente jantou. E foi maravilhoso, comecei uma nova vida a partir dali. Por 3 meses, né, lá dentro. Isso é um testemunho de conversão que Deus fez na minha vida. Eu esqueci de falar, não de propósito, mas antes eu tinha passado numa casa de recuperação evangélica, que lá eu estava bem fisicamente. O pastor lá, que agora é um bispo na igreja grande, me dava a chave lá, porque lá não pode ninguém pegar em nada não. Eu tinha a chave das máquinas, que é perigoso, o cara pega ali e vai prender, né? E fiquei sendo pedreiro e lá estava, mas só que eu entrei querendo curar o corpo da primeira vez, só queria curar o corpo. Quando eu saí de casa, eu tinha deixado 3 pedras de crack guardadas. E todo dia eu pensava naquelas pedras de crack. Quando eu saí, o dinheiro da passagem, eu vim, peguei carona, desci lá no cemitério da Parangaba e fui, o dinheiro da passagem que me deu uma cachaça. Quando cheguei em casa para atrás da droga. A minha irmã, tentei uma caminhada na igreja, fui uns 3 vezes para a igreja. Eu ia para a igreja com a droga no bolso. Ali não era um processo de conversão, mas eu tinha vontade, dessa outra vez não foi diferente, porque eu fui chamado, fui atraído. E lá dentro teve um seminário de vida do Espírito Santo. Você já ouviu falar do seminário de vida do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Vocês estão participando do seminário de vida do Espírito Santo? Sim. Pode ter certeza que a vida de vocês vai mudar. Ninguém passa pelo seminário de vida do Espírito Santo e para ser a mesma pessoa, não. A não ser que você queira fazer da sua vida igual eu fazia na minha no passado. Olhar para trás.
Porque você se lembra que lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus permitiu que só uma família saísse daquela cidade que era só pecado, ele disse: saia, tu e a tua família, mas não olhe para trás. E uma pessoa só olhou e virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal significa, pessoal, uma pessoa petrificada, uma pessoa parada, uma pessoa imóvel. Uma pessoa imóvel é uma pessoa que não permite que o Espírito Santo mova. Se nós estamos no seminário de vida do Espírito Santo, é para dizer: move-te em mim. O fundador estava aqui pregando e ele falou essa palavra, move-te em mim. Eu me lembrei que no início da minha conversão, antes do seminário, estava tendo, era 16 homens lá, só bandido. E começaram a fazer essa ministração de cura, libertação. Move-te em mim, toca na mente. Eu comecei a chorar. Eu não entendi o que era aquilo. Que é esse que tipo foi esse, meu Deus? Estou chorando, os caras olhando. Aí depois eu me indiquei. Já era o começo da conversão. Era Deus me preparando. E na hora que botaram o Santíssimo ali na Eucaristia, do jeito que ela estava aqui, ministraram uma palavra lá e a palavra foi para mim. E eu senti um raio saindo da Eucaristia e mesmo no meu coração estremeceu. Eu senti a força do raio que vem do coração de Jesus. É um raio que move todo o seu corpo, mas estremeceu o meu coração, todo o meu ser. Jesus, ele entrou no vazio da minha vida e instaurou uma nova vida. Jesus acendeu a luz do Espírito Santo na minha vida ali. E ali eu senti o amor de Deus. Ali eu vi e senti como Deus, ele toca os nossos corações. Assim como foi falado aqui também, abre o teu coração. Porque Jesus, ele não vem, ele bate na porta, mas ele não arromba. Porque o arrombador ficou no passado. Jesus, ele espera você abrir. Ele espera você dar o livre acesso. E quando você dá o livre acesso, assim como eu dei livre acesso para Jesus, ele entrou na minha vida e transformou a minha vida e continua fazendo. Nós não devemos desejar um milagre instantâneo. Jesus, lançou um milagre na minha vida, você saiu ali. Não. Mas Jesus, ele me preenche de toda a graça, de todo o dom, de tudo que é necessário para você suportar os dias maus, como foi lido na armadura do cristão. Então, Deus, ele é maravilhoso. Eu vou encerrar porque o tempo é pouco, né? Falta 2 minutos. Para encerrar, quão ruim é o demônio e quão bom é Deus. O diabo não presta para nada, viu? Mas Deus, ele é tudo. Quando nós descobrimos que Deus é tudo na nossa vida, a gente vai dizer: não nos falta nada. Senhor, não nos falta nada. No momento desse dia da oração, muitas vezes a gente não precisa dizer nada, só reconhecer que Jesus é o Senhor. E nos tempos de roubo, de violência, vocês estão vendo esse muro? Tem uma marca desse muro ali, de uns 4 tijolos ali para cima, dá para ver que foi feito? Esse muro, ele era bem baixinho. E no tempo que esse muro era bem baixinho, eu como ladrão pulei aqui para roubar. Mas não foi eu não, foi um amigo meu que me disse e eu descobri que aqui, mas só que eu não sabia que era comunidade, eu não tinha experiência de comunidade, não sabia de nada. Sei que cego, drogado também, e para mim era mais um lugar. Então, pai, voltei 2 vezes aqui. E no meu processo de conversão, quando eu saí da casa de recuperação, Deus tocava no meu coração, eu vim aqui para dar um testemunho. Só que eu não sabia que era assim. O testemunho que Deus queria de mim era o todo. E eu pensava que era só para me dizer que voltei. Não, mas Deus queria todo.
Deus queria que eu desse o testemunho da minha vida no que Ele fez. E assim foi feito. Eu vim para a comunidade, comecei a caminhada. No dia 26 de agosto de 2016, no ano da misericórdia, foi o dia que eu vim para cá, dia da adoração. Comecei a caminhada, eu já tinha passado 6 meses lá, limpo, 6 meses só em retiro espiritual, se preenchendo de Deus. Cheguei cheio, né? Fiz o outro seminário, continuei na caminhada, e eu não tinha primeira comunhão, não tinha nada. A comunidade me ajudou a fazer a primeira comunhão. A paróquia Padre João, né, permitiu eu ser formado aqui para poder fazer a primeira comunhão. No meio do processo de formação para a primeira comunhão, a igreja sugeriu o meu matrimônio com a minha esposa, que a gente tinha 20 anos de namoro ilegal, né? Não tinha Deus. E assim foi feito, a gente começou também o processo para o matrimônio. Eu não gastei nenhum real, a comunidade fez tudo. Fizeram o bolo, fizeram a festa. Antes disso, um pouco, eu cheguei para o fundador, para a fundadora, que eu já estava perto da Eucaristia, perto de Jesus, e disse: olha, tem uma coisa para contar para vocês. O que é? Vocês sabem que tinha eu fiquei sabendo que aqui tinha um ladrão que pulava o muro, né? Roubava vocês. Nós também com medo ainda, porque ele já roubou. Mas agora que você é pedreiro, talvez você possa nos ajudar, né? Levantar esse muro aí, nós vamos pagar a diária para vocês. Até a dona Regina foi que sugeriu. Aí eu disse: eu posso até levantar o muro, mas vocês não se preocupem não, porque o ladrão era eu. Não tem nada a ver. O fundador desse processo, a gente começou a fazer os muros, né? E a comunidade começou a me ajudar por muito emprego. A gente sai da comunidade terapêutica, a gente quer caminhar, mas pouca gente quer ajudar. A comunidade me ajudou nesse sentido também. O fundador, você está vindo tarde, às vezes você vem, às vezes não está, fica esperando. Eu vou lhe dar a chave da comunidade, me deu a chave, confiou a chave da comunidade a mim. Eu agradeço muito, viu, Wilson, pela confiança, né? Mas cadê essa chave? Betão, cadê essa chave? Essa chave não importa mais. Essa chave foi um simbolismo da misericórdia de Deus na minha vida para entrar nessa comunidade. E hoje, a chave para eu estar nessa comunidade é o meu sinal de consagrado. Consagrado no coração de Jesus. Então, isso mostra quão zeloso é o Senhor Jesus pelas nossas vidas. Então você é uma pessoa perfeita? Não. O que eu faço hoje é buscar ouvir de Deus o que eu tenho de ser. Naquilo que eu ainda preciso ser curado, eu deixo Jesus trabalhar. Mas Deus já fez muito na minha vida. Minha vida é uma vida totalmente transformada. Naquela adoração eu estava recordando quantos amigos meus morreram e não tiveram essa oportunidade. Quantos irmãos meus, muitos morreram de morte violenta e não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo. Então é isso que eu digo, pessoal. Às vezes a gente participa de um evento da igreja, de um seminário, fechando o coração. A gente precisa deixar Deus agir e entender que Ele sabe que amanhã vai amanhecer vivo. Eu não sei. Mas eu sei que hoje eu estou buscando a Deus. Vocês também. Então, se hoje eu estou buscando a Deus, eu tenho que deixar o meu coração completamente aberto para que Deus trabalhe na minha vida. É isso que eu tenho a dizer, a louvar a Deus. Esse é o testemunho que eu tenho a dar. Muito obrigado a todos. Um bom seminário.